Então, bem-vindos à nossa nova live, novo formato, temos uma qualidade de áudio bem melhor e agora temos também o vídeo. Todo mundo que está aqui já viu, já apresentei-me a mim mesmo, então vamos falar agora sobre o que eu quero apresentar para vocês. Como o Leandro teve uma dúvida ali sobre mover pontas, eu vou começar falando disso e depois a gente vai falar sobre como a gente faz textura de pedra, talvez terra, gelo, fogo. Fogo é mais complicadinho. Mas principalmente pedra que a gente anime muito tem pedra, muitos animes tem pedra. Qualquer anime hoje que se preza tem pedra quebrada voando ou pelo menos empilhada uma da outra. Então vamos ver como a gente faz. Primeiro, sobre a dúvida do Leandro, né, mover pontas. Deixa eu fazer uma ponta aqui proposital. Então vou esticar essa esfera aqui com o meu gizmo, apenas no eixo Y. E primeiro ponto, eu gosto de usar o Bend Curve, como eu havia mencionado, que eu consigo com ele fazer pontas extremamente finas, aumentar, mudar o shape das coisas, e também consigo com esse Curve Resolution, que é esse nosso cone alaranjado aqui da ponta, mudar quantos pontos de articulação eu quero. Então, com isso eu consigo fazer uns cabelos, olha só, isso aqui para mim já é um cabelo perfeito. Só falta a gente depois esculpir. E vamos supor, deixei aqui este cabelo deste jeito e quero mover, né? Deixa eu adicionar uma esfera e a gente finge que este cabelo está em uma cabeça. Vamos fingir que ele é uma franja aqui. Então, eu vou colocar ele aqui do lado. Essa parte que eu vou colocar para dentro. Eu gosto de mexer esses. Vai uma dica, tá? Esse Curve Tube, ele é bom quando tem 3 pontos. Quando começa a subir mais do que isso, ele deforma demais o modelo e cria umas ondulações estranhas. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu adicionar, ó, mais um ponto. Opa, 3, 4. Se eu clico e arrasto esse aqui, olha como é que ele já começa a deformar estranho. Não tá tão orgânico isso aqui. Eu não gosto muito de usar mais do que 3 pontos nele. E aí como eu faço o resto das deformações, né? Que entra nesse negócio, nesse quesito de mover as pontas. Uso um move bem grande, ó. E vou movendo com calma. Ó, se eu usar o brush muito pequeno, ó lá, ele vai puxar somente aqui, né? Então você pode usar um move bem grande para ir fazendo shapes, ó lá. Move grande. E assim você vai ajustando o shape do cabelo. Tem outro brush muito legal para fazer essas curvas bem suaves, que é o Snake Hook. Então, ó, B, S, clico aqui no Snake Hook, ele vai falar que ele funciona melhor com o Sculptris, que é aquela função que adiciona polígonos conforme você vai esculpindo e também remove quando você usa o Smooth. Mas vamos lá, não precisa ativar, que é o Sculptris, esse botãozinho que está aqui em cima. Quando você usa o Snake Hook, olha só, ele faz uma deformação bem molinha, olha só. Ele deixa bem orgânico, essa que é a palavra. Então, caso você tenha colocado uma fita de cabelo e precise depois dar um retoque de movimento, olha só como ficou bonito isso aqui. Use o Snake Hook, tá? E aí o Snake Hook você pode, olha só, esticar o infinito. Use com moderação. E se você usar o Sculptris, opa, eu voltei o histórico. Se você usar com o Sculptris, você pode acabar puxando lá, quase que sem parar. Então é um brush muito bom. Tá bom, Leandro? Espero que essa dica sirva de alguma utilidade para você. O Snake Hook é um bom amigo nessas horas. Cara, usar o Snake Hook para fazer mão é que eu penso muito. Eu já vi, tá? Já vi gente fazendo, artistas grandes usam para fazer uma escultura, sabe? Rafa Souza, para fazer direto de um bloco ou para
fazer tudo direto na pose, mas eu ainda prefiro fazer blocado, tanto porque eu uso o Blender para posar, tanto porque depois na hora de que tá na pose, eu preciso às vezes dar um ajuste em cada dedo individual e eu tenho eles separadinhos. Eu só dou um Dynamesh quando eles já estão exatamente do jeito que eu quero ele assim. E aí eu não vou mexer mais, aí eu dou um Dynamesh, porque aí eu vou fazer essa transição entre esse dedo que é um bloco e a palma da mão que é outro, aí eu vou fazer a massinha, vou fazer esse ossinho aqui. É válido, tá? Mas acho que precisa de bastante cuidado ao se usar. Eu senti no seu Stitch os dedos muito alongados, talvez, não sei se foi nele, mas sinto ali talvez a presença de um Snake Hook no seu Stitch. Os dedos ficaram muito alongados, principalmente aquele dedo que estava atrás, né, que estava com a mãozinha estendida, eu achei que estava muito comprido e os dedos dele é mais cotoquinho assim, mais fofinho. Beleza? Olha lá, olha lá. Pô, até parece que eu sei do que eu tô falando. Eu- Deixa eu ver aqui. Ah, o Cássio. O Cássio chegou, gente. Ah, o Cássio chegou. Bem-vindo, Cássio. Bem-vindo. Agora nós evoluímos. Temos agora Facecam também. Vamos lá, vamos falar agora sobre como fazer gelo. Gelo acho que é bem mais facinho. E tem um jeito que eu gosto de fazer ele que é simples. Eu começo com uma esfera. Eu vou fazer aquele mesmo processo. Eu vou esticar ela aqui. E Ctrl Shift. Vou clicar aqui nesse Select Rect e vou trocar ele para o Knife Curve. Knife Curve é um brush muito pesado, então tome cuidado. Se você tiver no projeto já modelado, base, pose e tal, vai fazer gelo, vai usar esse Knife Curve, salva antes. Salva antes, tá? Você pode perder tudo se você não salvar. Então vamos lá, Knife Curve, vou começar a cortar aqui, ó. Quase que aleatoriamente, mas eu estou buscando criar uns ângulos aqui. Eu quero o gelo meio que pontudinho. E aí, ó, começa a surgir uns ângulos aqui. Eu vou cortando, olha só. Eu quero faces, então vamos olhando, rodando, olha só. Já tá ficando um cristalzinho isso aqui. Talvez a gente possa cortar esse aqui, ó, deixar ele bem retinho. Não sei se vale, talvez, ó, com Alt, clica duas vezes e corta aqui. Não, não gostei. Quero um ângulo mais reto mesmo. E seguimos cortando, ó. É assim que começa a nascer um gelo, pelo menos pra mim. Eu gosto de fazer isso. Tem um brush, o Trim Dynamic, que também dá pra brincar. Mas ele deforma demais a peça. Aí com espaço, tá? Quando você clica com o brush, ou seja esse, seja o mask, seja o select, você não soltar, ele não vai aplicar. E se você não soltar e apertar o espaço, você consegue mover aonde você vai ter ação. Então, ó, se eu quisesse cortar aqui, era só eu soltar aqui. Soltei o espaço. Continuo com o meu mouse aqui, posso alterar a transformação à vontade, tá? Então, caso você não sabia que dava para mover, dá para mover. Só apertar espaço. E ó, com select, ó, fiz uma seleção aqui, barra de espaço e arrasto para onde eu quero. Soltei o espaço, posso apertar de novo, posso continuar aqui e ó. Então, mais uma das vantagens de se usar o ZBrush. Vou tentar de novo fazer um corte assim. Acho que assim é válido, depois a gente corta mais alguns pedaços, olha só. Aqui ainda tem... E aí eu tento retirar todas as faces da esfera, tá? Tudo que ficou redondinho eu vou tentando tirar. E eu tô no mouse, tá? Até agora eu tô no mouse e não tô usando a caneta.
Que nem eu falo, essa parte ela é muito, vamos dizer assim, é dura, né? Uma abordagem hard ainda, não tem por que eu ficar com a caneta ali que precisa de pressão. Então, basicamente, se precisa de pressão, precisa de um controle mais preciso, orgânico, né? Caneta. É uma coisa muito burocrática do 3D, mas mover, arrastar, como eu estou fazendo aqui, é mouse. Não tem por que eu ficar usando a caneta, ou até poderia, mas por costume mesmo. Então tá bom, nós temos aqui um gelo, e se você quiser você pode colocar talvez alguns arranhões. Tem um brush de arranhão muito legal. Mas dá pra fazer com básico também, ó. Número 3 do meu teclado. Você pega... Ixi, falta resolução. Tá, se eu der Ctrl D, como o polygroup dele tá todo destruído, né? Não tá organizado. Olha só. Os polígonos, na verdade. Eu vou dar um Dynamesh. Deixa eu só salvar antes. Já devia ter salvo, não fiz isso ainda. Deixa eu salvar aqui em algum lugar. Shibland, obviamente. Curso. Live exemplo. Salvar. Opa, seja bem-vindo, Tiãozinho. Você é o Fábio, se eu não me engano, né? Se não estiver errado. Tem o chat de texto, fica à vontade para mandar alguma coisa aí. Não, sou o Matheus. Ah, Matheus, pô, desculpa aí a confusão. É porque entrou duas pessoas novas e nenhum dos dois tá com o nome de Tiãozinho lá no WhatsApp. E aí gera essa confusão. Mas seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pela participação, tá? Eu tiro dúvidas aqui, não é só para eu falar sobre o que eu quero falar. Eu tiro dúvidas do pessoal. Inclusive, antes da gente começar a realmente dar o exemplo do que eu queria falar sobre gelo, pedra, eu ajudei o Leandro a, a mover pontas e tal, algumas dicas. Se você já está fazendo curso, surgiu algum problema, está com alguma dúvida, pode mandar aí no chat que eu dou exemplo aqui na hora de como a gente resolve, como a gente pode estar melhorando o seu projeto. Se você quiser mandar print também, manda aí que eu consigo dar um feed bomba ao vivaço aqui, tá? Ah, tá. Matheus Sebastião, beleza. Então aqui, ó, para quem chegou depois, que eu acho que foi só você, agora eu vou dar um Dynamesh. Nossa, acho que deu um Dynamesh muito alto. Ah, uma outra coisa que eu aprendi tá vendo esse grid aqui do ZBrush? Se eu der um Unify no meu modelo, ele deu uma reduzida, olha só, deu uma reduzida. Quando você está com o modelo unificado ou até muito pequeno, você precisa às vezes dar muito Dynamesh assim, com os valores muito altos para alcançar uma boa quantidade de polígonos. Mas se você desalinha ele daquele Unify, você tira ele daquela escala e aumenta ele bastante, ó, mais ou menos algo assim, normalmente a gente precisa de menos contagem aqui da resolução para ter uma boa qualidade. Vamos ver se funciona. Ele está com 5.000 polígonos. Eu dei um Dynamesh em 300 e ele foi para 1 milhão. Então, em 336, neste tamanho todo, ele foi para 1 milhão. Vamos fazer mesma coisa com ele menor? Então, ó, 336, mesma resolução. E Dynamesh, 78.000. Tá vendo como faz diferença o tamanho da peça em relação à cena do ZBrush? E por que você pode querer fazer isso? Se você tiver com a peça muito pequenininha, ou às vezes você está no tamanho exato que o ZBrush gosta, que é aquele Unify, né? Mas você está com uma parte que precisa de muito detalhe, precisa de uma alta resolução. E você não está alcançando isso com o Dynamesh ali, você vai ter que ficar dando Ctrl D. O que você faz? Aumenta o tamanho do seu modelo, que você vai ter mais resolução no seu Dynamesh com menos resolução configurada, entendeu? 336 foi para 1 milhão. Quanto que para alcançar isso nesse tamanho, provavelmente eu vou ter que subir lá para
um 1000 aqui, quer ver? Ó, 1300, vamos ver. Aí, ó, agora ele chegou no 1.000.000. Então, a cena original dele vai corresponder melhor aos valores que estão ali na resolução, mas para trabalhar, você pode cogitar usar ele maiorzão na sua cena, tá? Então fica essa dica aí também. Eu vou usar ele pequenininho, não preciso de muita resolução não, tá aqui em 400, acho que tá legal. E acredite, você vai precisar. Às vezes você tá ali mexendo, Dynamesh não vai, você já chegou no final. Se você desligar essa bolinha aqui, ó, essa bolinha que tem aqui no final, ele também aumenta a resolução, ele aumenta a força do Dynamesh. Mas mesmo assim, às vezes não é suficiente, dependendo do tamanho da peça. Porque além do tamanho do modelo todo, às vezes você está mexendo numa peça específica. Então, vamos supor, o tamanho do tênis do modelo em relação a ele inteiro. Ele é pequenininho. E às vezes você precisa de um Dynamesh e ele não vai. Aumenta o tamanho do modelo inteiro em relação à sua cena, que vai funcionar. Beleza? E aí, ok, gente. Esse aqui é o formato de um gelo, né? Meio basicão. Aí se você quiser, você pode ir tacando ranhuras nele, né? Pegar referência é bom, eu não tô olhando nada, mas já vi, o que eu lembro de uma SDF, o gelo era todo meio que arranhado, cheio de ranhuras. Ou você pode também usar assim, tá? Não tem problema. Assim, o que mais você pode fazer? Usar como um cristal. Dungeons and Dragons, às vezes você vai fazer um modelo de Dungeons and Dragons, você pode usar isso aqui. Ah, mas os seus modelos não estão assim. Sim, os modelos eu usei um cristal mais polido, mais poligonal. Mas também serviria para colocar numa base esses cristais aqui. Se a gente colocar uma cor, vamos começar com a cor de gelo, né? Ó, já virou um gelo, ok? Agora vamos colocar alguma coisa colorida. Olha lá, já virou uma gema, um cristal alienígena. Então, a mesma coisa serve para ambos os propósitos, dependendo do contexto que ela está. Se eu coloco isso aqui numa base, né, saindo da Terra ou no pescoço de um alienígena, vai ser um cristal. Tem até uma skin de Fortnite que tem um ET que ele tem a mochilinha de cristal, que é basicamente isso aqui. Mas também já vi efeitos de gelo que também são isso aqui, só que da cor azul, entende? E, por exemplo, efeitos de bases também podem ser basicamente cabelos cheios de riscos. Depois a gente fala sobre isso. Mas, ok, gente, matamos o gelo. E aí você pode pegar esse gelo aqui, ó, duplica ele, e aí você faz outro corte. Você fala assim, vou alterar o gelo. Pronto. A gente já está criando uma variação. Aí, ó. Nós já vamos trabalhar em cima dele para criar outro gelo. Não precisa pegar a esfera do zero. Olha lá. Pronto, temos outro gelo já diferente. Aí você pode brincar como também? Fazer outro gelo. Fazer um gelo às vezes esticado assim, ó. Assim já tá legal, mas se quiser você pode brincar mais também, fazendo outros cortes. Tem um brush, vamos ver, ó. Trim Dynamic, que é o BT, T de Trim, que ele costuma, ó, achatar, ó. Ó, ele achata bem, ó. Você pode brincar com ele. E o bom dele é que você pode clicar na ponta, ó, e só fazer um movimento aqui meio que circular e ele vai achatando. Então é um brush que você pode brincar, mas ele costuma, ó, deixar muito amassado. E aí para você contornar o amassado dele, você usa em conjunto o H-Polish. E aí você pega o H-Polish, ó lá, e ele vai criar a borda bem afiada. Ó lá. Ele pode matar também algumas bordinhas. Então por isso que eu prefiro usar o Knife Curve. Beleza? Alguém tem dúvida sobre gelo? Gelo ou cristais? Por mim de boa, beleza. Bora falar de pedra então. Pedra legal. Deixa eu ver aqui como eu começaria uma pedra. Pode ser por um quadrado, pode ser por uma esfera.
Vamos para uma esfera também, vai. Vamos lá, pedra tem o estilo cartoon, que é basicamente o mesmo estilo do gelo, que é o ângulo bem facetadinho. E tem a pedra mais realista, né? Aquela toda meio Dragon Ball Z, cheia de estruturas, né? Vamos tentar falar das duas, vamos lá. Uma pedra mais cartoon, o que você pode fazer? Você pode fazer aqui com a esfera, o shape dela. E aqui, ó, para fazer esse ângulo reto aqui, essa quebra, você dá 2 tapas no Alt. E aí, na posição que você deu esses 2 tapas, ele vai quebrar assim. Eu vou manter o Alt segurado, pressionado, para que ele tire a parte contrária àquele degradê. Então, sempre observe o seu brush, que ele tem um degradê, tá? E a parte do degradê é que vai sumir. Olha lá, sumiu. Então, ó, vou continuar cortando aqui. Eu vou fazer um shape aqui aleatório mesmo de pedra. Opa. Ó, agora eu vou cortar aqui. Cortar bem reto aqui também. É uma pedra tipo escombro, tá? Ou na verdade, talvez uma pedra de chão mesmo, porque não tem muito certo e errado. Beleza, isso aqui tá mais para uma pedra tipo escombro. O que a gente pode fazer agora? A gente pode mexer aqui na escala dela. Então vamos fingir que isso aqui é um chão que quebrou. Então é um chão quebrado. O que a gente pode fazer? Daqui a gente tem um pontapé para fazer N coisas. A gente pode pegar o nosso Trim Dynamic. Podemos desgastar algumas pontas aqui, ó. Tá muito low poly, vamos subir aqui com o nosso Dynamesh. Dá 200, tá bom. Ó, vamos cavar mais um pouquinho aqui, algumas coisas. Se você quiser fazer uma pedra bem legal... Não, vamos lá, vamos do básico primeiro. Ok, isso aqui pode ser uma pedra? Pode. Você pode usar isso aqui como uma pedra em algum lugar. Ó lá. Alisar alguns planos, bem regular. Porque a pedra que está no chão, colidindo com outra, sendo chutada, às vezes na areia, ela vai às vezes até se arredondando. Então tem que analisar o contexto que você está falando. Ah, uma rua asfaltada, um pedaço da rua que caiu ali, que já está ali há algum tempo. É um pedaço de uma parede. Aqui, a princípio, ele era um pedaço de uma parede. Quanto mais eu for mexendo aqui, ele pode virar até uma pedra de floresta ali, toda mais lisinha, né? Beleza. Ok, aqui tá extremamente amassado. Aí vem com H-Polish. A gente pode ir buscando as quininhas. Mas vamos fazer isso aqui subir de nível. No mesmo objeto a gente vai elevar o nível aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Pedra mais estilizada, né? Ângulos extremamente retos. Tem essa quininha aqui que não estou gostando, mas a gente vai resolver isso mais pra frente. O que a gente poderia fazer talvez é cortar fora isso aqui, mas vamos continuar. Então beleza. A gente pode também com uma esfera fazer uma pedra mais orgânica com esse mesmo brush, ó, muda o tamanho do brush. Olha lá, a pedra já mais arredondada. Se você quiser, aumenta bastante o tamanho do brush, ó, vai com força. Olha lá, ó, a pedra nascendo aqui, ó, tá vendo? E vou tirando todas aquelas partes arredondadas. Aí, ó, isso aqui, como eu usaria esta pedra aqui? Uma pedra solta em cima de uma base de terra, uma base de mato. Então, é uma boa pedra para você esculpir quando você precisa de uma base, uma coisinha ali, só um detalhezinho solto, tá? Então, essa aqui é uma pedra comum, tá? Simples, estilizada ali, mais pro cartoon. Um funko talvez caia bem também. E agora vamos continuar nessa daqui. Tem um brush já padrão do ZBrush, que também se chama Trim, mas ele não fica ali no nosso B. A gente tem que ir lá no Lightbox, Brush, cadê? Procurar aqui Trim, ó lá,
Trim e Trim Smooth Border. Fica aqui, ó. Ele é o último, tá? E agora a gente pode... Eu gosto de usar o alfa, um quadradinho aqui, ó. Esse alfa quadradinho. Não é necessário, tá? Já fiz sem ele também, não vejo muita diferença. Mas eu gosto. E olha só, a gente pode ir cavando e olha como ele vai criando essas imperfeições aqui. Se você for só com ele, só passando ele, vai ficar meio ruim de você criar uns detalhes interessantes. O que eu recomendo? Número 2 aqui, meu Clay Build Up com o próprio quadradinho. E a gente vai, ó, vamos destruir um pouquinho ela. Eu vou criando essa textura aqui com o meu clay para facilitar o trabalho desse brush depois. E já criar também uma superfície irregular para essa pedra aqui. Pode fazer para cima também um pouquinho. O Clay Build Up ele é ótimo para destruir as coisas, tá? Às vezes construções, já fiz peças que tipo, eu tinha que fazer uma parte de um castelo quebrada. Você vai lá, faz perfeitinho o bloquinho, dá um Clay Build Up e usa esse Trim Smooth Border. E aí você vai ter uma pedra quebradinha, bonitinha. Até as coisas que a gente não quer destruir. Deixa eu abrir aqui meu histórico de brush. Vou lá com o meu trim. E ó, o trim, se eu quiser, ele vai tirar tudo isso aqui. Ele vai, ó lá, ele vai amassando e ele vai, ó, criando. Quando você passa perto de alguma coisa, ó, ele cria uma maquininha ali. Você pode ir passar do outro lado, ó. Ele criou isso aqui, você pode usar ele para amassar também. E aí vai ir de infinito aqui, ó. Ele cria, você passa, ele cria, você passa, e aí você vai criando uma pedra mais realista. Olha lá. Olha essa textura desta pedra em comparação ao que a gente começou, gente. Ah, Caleb, mas é aleatório assim? É só você ir passando e passando? Sim e não. Quando o projeto não tem nada, não tem um briefing de é um chão quebrado, o chão quebrou por causa de um golpe, ele está levantado assim, você faz a pedra que você quiser. Ou até às vezes para preencher algum cantinho ali que eu fiz aqui o chão quebrado e tal, mas tem um cantinho ali que ficou um buraco, isso vai dar sucção e não sei o que, você faz uma pedra ali mais básica e taca ali, só para mostrar que está tampado, né? Para uma pedra. Mas tem situações que você vai esculpir às vezes alguma coisa para um cliente e você vai precisar seguir um shape. Mas gente, seguiu o shape, deu uma destruidinha, passou esse brush, já era. Sem falar que depois que isso aqui estiver pronto, você vai poder ainda esticar com um move, girar, rotacionar. Então, segredo, a mesma pedra, às vezes uma pedra virou 3, 4 na base do seu personagem. Não só de alterações, né, de você ir lá e riscar de novo, cortar com Toon Dynamic, mas também de você simplesmente mover ela, girar, colocar em outro canto. Porque olha só, eu tenho tantos lados neste objeto, por que não utilizá-los? Eu estou esculpindo todos eles, estou colocando detalhe em tudo. Se eu uso a parte de baixo num canto, a parte de cima em outro, a parte do lado no outro cantinho, ela menor em outro canto, tudo depende da sua composição, do que você está fazendo. Eu faço parecer fácil, mas tem coisa que é. Ó, aqui ele já está alisando demais, está ficando muito lisinho, estou perdendo textura. Eu vou quebrar mais um pouco com o meu clay. E pedras de Dragon Ball, gente, são feitas assim. As pedras de grandes empresas, qual é que é mesmo? SH Figuarts, Prime One, são essas técnicas aqui. Às vezes alguém lá deve ter desenvolvido algum outro brush com base neste aqui, mas a princípio todo mundo usa este carinha aqui. Eu fiz workshop de
de anime lá e peguei uns insights com o Fabiano. Aí, ó. Temos uma pedra aqui. Daí, se você quiser, você pode partir ela no meio, fazer duas. Aí você pode dizer que ela quebrou no meio. E aí brincar com a rachadura. Ou só desenhar aqui por cima uma rachadura, ó. Não com esse brush, porque ele faz um vinco. Não vai parecer uma rachadura. A gente pode usar talvez, ó, o XL, vamos ver. BC de XL. Tentando usar os padrões aqui do ZBrush. Ó, XL talvez menorzinho. Lembra um pouquinho. Precisa de resolução. Mas aí você vai. Rachadura é um negócio que tem que desenhar bem, senão... E desabilitar esse stroke aqui, ó. Esse lazy mouse. Pra conseguir fazer uns ângulos mais aleatórios. Mas aí a repetição dele ficou uma porcaria. Mas tá bom. E aí você pode ir brincando. Alterando a escala. O que eu gosto de recomendar é... Você vai fazer alguma coisa ali de pedra. O chão é uma pedra. Então às vezes o chão eu pego simplesmente um cilindrão grande. E aí dou o Dynamesh e vou fazendo as imperfeições com o clay. E vou cavando. Posso até fazer aqui, ó. Diminuir ele. Aqui, ó. Olha aqui, ó, as pedras de uma base, ó. Olha como é que já tá virando. Aí se você quisesse, vamos fazer com isso aqui primeiro. Ó. Rotaciona. Aqui já casou legal. Aí depois você vai com o Move topológico, na verdade, porque eles estão todos na mesma subtool. Aí com o Move topológico você vai, ó, ajustando a altura de uma, de outra. Ver o que não tá fazendo sentido. Aí, ó. Olha essa textura, gente. Beleza. Aí, ó, cilindro. Vamos supor que esse aqui é a nossa base. Eu duplicaria. Colocaria mais um aqui para cima, ó. Diminuiria seu tamanho, claro. Daqui alguns Ctrl Ds. E aí, a partir deste aqui nós vamos ter a nossa base de pedra. Vou dar um Del Lower aqui. Vou dar um Polish. Aí você fala, Kleber, você já deu Ctrl D. Por que você vai dar um Dynamesh? Porque a topologia do cilindro, olha só. A topologia do cilindro, ela cria essa estrela estranha no meio. Teve até o Pedro que estava fazendo uma base para mal dele. E ao aplicar uma textura ou a esculpir mesmo, essa topologia estranha vai causar um péssimo resultado. Então, eu prefiro dar no Dynamesh, que vai organizar a malha mais ou menos ali com vários quadradinhos. E aí eu terei vários quadradinhos iguais. E aí eu posso aplicar a textura ou esculpir, que eu sei que a resolução estará igual por todo o meu cilindro. Então, fica aí a dica. Por mais que você dê... Para você alcançar, por exemplo, aqui, ó, a mesma resolução das laterais aqui no meio, você tem que dar muito Ctrl D, sabe? E aí as laterais estão assim se multiplicando muito, 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 e o meio está se multiplicando isso aqui. Então vai ficar desigual. Por isso que quando se trata de cilindro, eu gosto de dar um Dynamesh. Aí você pergunta por que não o ZRemesher e depois Ctrl D? Porque o ZRemesher não gosta de cilindros. Quer ver? Se eu der um Keep Groups aqui, ou até sem ele, ó, dar um ZRemesher. Esse aqui até que não ficou mal não. Mas normalmente quando eu faço, sei lá, dá um Group by Normals, um Keep Groups. Group by Normals ele deixou a face de cima azul, o meio de uma cor e embaixo outra. Dá um ZRemesher agora, vamos ver. Hoje ele resolveu funcionar, mas ainda assim o meio tá estranho. Normalmente o que ele faz, ele deixa essas quininhas aqui muito feias, muito estranhas. Então eu prefiro dar uns Dynameshes.
Ó, 76. E aí, olha lá. Ainda tá um pouco estranho, diferente, mas não tem problema. Dá um smooth, olha lá como ficou tudo certinho. Morph. Tem uma função chamada Morph Target. Que ela é muito boa, hein? E aí eu dei um Dynamesh e agora eu posso usar um Ctrl D e dar um Delor sem problemas. E aí vamos lá. Um brushzinho de clay. Vou fazer para cima, para baixo. Eu vou dar umas imperfeições aqui. É bom você já ter o boneco posado aqui, você saber onde vai estar o pezinho dele, para você não fazer muito para cima alguma área da base e às vezes o pé do personagem vai encostar ali. Então, eu já fico uma dica, qual a melhor ordem? Fazer a base completa e depois o personagem, ou fazer o personagem depois a base? Tanto faz, um vai se convergir ao outro, a não ser que você queira, tipo, não encaixou o boneco de jeito nenhum naquela base, vai ter que refazer alguma coisa ali. Eu tenho percebido que é melhor você fazer o personagem primeiro, mesmo que você coloque ali, por exemplo, ele vai estar subindo uma escada, mas eu não tenho escada ainda. Faz uma escada ali blocada porcamente, os pezinhos pisando em alguma coisa, e aí depois você faz a escada real ou o que ele estiver pisando. É bem mais fácil depois se convergir ao personagem do que fazer o personagem casar em algo que você fez sem nem saber se o pé dele iria alcançar, sabe? Ainda mais quando a gente fala de Funko e Chibi, que é o que a gente vê por aqui, é muito complicado lidar com pose, tá? Muito complicado. Então acho que já tem uma leve destruída. O Trim Smooth Border. E a gente pode começar. E aqui eu tô usando a caneta. Agora eu tô usando a caneta. Por quê? Porque eu preciso de controle, eu preciso de uma parte mais artística e até de velocidade. Vocês veem que eu tô aqui, ó, riscando. No mouse eu não riscaria nessa velocidade. E aí você brinca com o tamanho do pincel. Não fica só no mesmo tamanho não. Diminui ele, aumenta ele, diminui. Para citar um exemplo de bases que eu fiz nessa técnica aqui, Sunraku. Sunraku Chibi ou foi o Funko? Não, acho que foi o Funko. Eu fiz nessa técnica. E a qualquer momento, se você sentiu que, não, precisa de mais alguma coisa, ó, taca ali mais massa e, ó, vai mexer ali. E aí, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Eu quero mostrar como a gente pode elevar ainda mais o nível dessa base de pedra. Pera aí. Ó, vamos só. Eu vou fazer aqui mais rapidinho. Subir um pouco ela. Beleza, tá aqui. Porcamente feita, mais feita. Vamos fazer agora ela elevar o nível dela. Você fez essa escultura e tal. Tá parecendo pedra? Talvez até barro. Eu diria que se você colocar uma cor cinza aqui, ela vira pedra. Ó, lembra mais ou menos ali uma pedra. Se você colocar uma cor meio de barro, para mim passa por um barro facilmente, tá? Então, de novo, o contexto é que vai contar a história. Mas a gente pode fazer isso ainda mais, se parecer mais com pedra. O que a gente pode fazer? Deixa eu abrir aqui minha página de internet. Tiro o WhatsApp e vamos lá no CG Texture. Eu já tenho, tá, a textura aqui, tem um brush que tem essa textura de pedra, mas eu vou mostrar como vocês podem usar fotos da internet de texturas, ou até a gente poderia buscar no Google, mas tem aqui esse site chamado cgbookcase.com. A gente pode procurar aqui, ó, por concreto, rock. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó, rock.
Vamos procurar uma que talvez se encaixe. Eu gostei dessa. Acho que essa aqui vai ser legal. Clicou nela, tá aqui ó, as resoluções 1K, 2K, 3K. Eu uso 2K, não preciso mais do que isso. 2K, download. Vamos esperar o download ser concluído. Ali, baixou aqui pra gente. Deixa eu ver que pasta que eu vou jogar. Vou jogar aqui na minha pasta do curso mesmo. Opa, é aqui. Quando ele abre, você abre o zip, tem tudo isso aqui, ó. Ambient Occlusion, Base Color, Height, Metallic, Normal, Roughness. Eu sempre uso esse Height. Não sei se a pronúncia está correta, tá? Quando você abrir ele, você terá uma imagem preto e branco, tá? E esta imagem preto e branco, o ZBrush vai reconhecer como um alpha. Então a gente pode, já salvei ela ali. Vou fechar aqui esse site. Eu posso pegar o meu standard para aplicar a textura. Eu sempre uso o standard só porque ele é um brush que eu não uso para praticamente nada. Vou mudar o dots para drag rect. Aqui no alpha dou um clique e vou importar. Importar. Tô aqui na minha... Opa, cadê curso? Ah tá, gravações. Tá aqui ó. Tá aqui meu alpha. Clico 2 vezes, ele já carregou. Ao clicar e arrastar, vocês veem que está acontecendo alguma coisa ali, ó. Então, você pode aumentar a intensidade. Eu gosto de deixar o Focal Shift no menos 100, para que ele aplique, ó, na mesma intensidade tudo. E a nossa pedra fica com mais cara de pedra. Então, não só ter o círculo e aplicar essa textura. Eu preciso ter uma base ali por baixo. E se você trabalhou bem essa base, deu umas texturinhas ali, vai ficar bem melhor. Então a gente colocou isso aqui. O que mais a gente pode fazer? A gente pode talvez aplicar um noise. Tem um brush aqui, ó. Cadê? Eu tenho um brush aqui que depois eu posso subir para vocês. Que é do Orb, né? Orb Brushes. Tem aqui, ó. Rock Noise. E aí, ó, quando você clica e dá uns... Só um clique, ele já vai dando essa amassada aqui. Mas ainda assim, pra mim, isso aqui é um chão. Se você colocar uma cor marrom aqui, pra mim isso aqui é chão. Tá? Pra mim é perfeitamente um chão de barro isso aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é fazer rachadura. Vou de novo no meu standard. Eu tenho aqui uns alfas de rachadura. Cadê? Alfa. É terra batida. Alfas K, K de Caleb. Tem aqui, ó, várias rachaduras. Eu gosto de usar essa daqui. Dá 2 cliques. To Lightbox, muda aqui para subtrair. Clique e arrasta. E você tem um chão quebrado. E você pode fazer outras coisas. Você pode duplicar esse chão e fazer outra textura para criar aquele efeito de, sabe, de um chão com outras coisas ali. Eu vi muito Azés fazendo isso. Então às vezes você tem uma terra que embaixo dessa terra que a terra tem lama no meio, que tem pedra saindo da terra, e aí você só duplica o mesmo objeto e faz materiais diferentes. Doideira, né? E aí você vai alterando as texturas, os alfas, né? E vai colocando rachadura. Você pode fazer na mão também. Pode baixar outras texturas de rachadura, tem na internet. Se por acaso eu queira fazer um Pokémon, aí tem como importar o STL e dar um boolean para ficar no formato das patas, o boolean do bicho para colar. Ah, tá, entendi. Você tem um STL e você quer criar uma base para ele e quer fazer as patas, o formato das patas na base, né? Dá.
Dá sim. O que a gente pode fazer? Vamos pegar um modelo meu e colocar aqui nessa base. Vamos lá, deixa eu ver que modelo que eu vou pegar. Vamos ver aqui. Chibiland. Vou pegar um Chibi. Vamos pegar quem aqui? Um Chibi que esteja em pé. Ah, SCAD, né? SCAD tá em pé. SCAD. Ué, gente, cadê o projeto dela? Ah, tá aqui. Deixa eu abrir aqui o STL, que é mais leve, né? Aí. Nosso querido SCAD. Eu posso aqui, ó, pegar os pezinhos dela. Dou um A, te append. Vem aqui. Ah, a base está muito grande. Duas opções. Ou aumenta o pé, ou diminua a base. Como o pé, sei lá, mas quando você vai importar um STL, se você já baixou, ou, por exemplo, eu te mandei, você baixou do Patreon, você importa o STL para o ZBrush, não mexa na escala dele, não aumente nem diminua o STL, tá? O modelo do seu arquivo. Mova a sua base, escalone a sua base. Por quê? Porque quando eu exportar esse pad novo, tendo importado o STL, eu vou exportar por aqui, ó. Nessa opção aqui do lado do export. Ele vai ficar do mesmo tamanho. Você não vai perder a escala. Vai ficar do mesmo tamanho. O ZBrush não vai alterar o tamanho dele por você ter importado ele no seu programa. Então, se você fez alguma coisa para ele, no caso aqui, a gente supostamente fez a base para ela, você vai alterar só a base. Mantenha o pé do jeito que ele foi, tá? Então aqui, ó, eu vou ativar essa opção, que é do Transpose Select Subtools. E agora eu vou, com Select Last, tá? Que é Ctrl Shift, Select Last. Não pode estar tudo assim. Se tá tudo assim clarinho, meu gizmo vai mover tudo, ó. Vou dar um clique aqui fora. E agora eu vou clicar e arrastar só o que eu quero. Também pode ser dando um clique em cada coisa que você quer. E agora com o meu gizmo eu vou mexer no tamanho da minha base. E posso até posicionar ela mais centralizada. Beleza, acertei. É isso que eu quero. Posso dar um merge, posso pegar essa parte aqui, dar um merge down. E agora eu dou um boolean dos pezinhos na base, ó lá. Primeiro, como a minha base são duas coisas, né? E elas não estão soldadas, né? Tem duas alternativas. Se eu der um Dynamesh, eu vou precisar de um Dynamesh extremamente alto para preservar essas texturas e ranhuras que eu fiz. A melhor alternativa é a gente fazer um boolean. A gente tem um boolean folder, tem o boolean normal, que é clicando aqui, ó, esse botão de boolean, e tem o boolean do gizmo, que quando você tem duas coisas, né, que estão juntas, mas não estão coladas, o boolean do gizmo é a melhor coisa. Você vai ativar o gizmo, vai na engrenagem e dá um Remesh by Union. E agora, quando você dá um aceitar, né, volta na engrenagem e dá um aceitar, você vai ver que nós vamos ter elas soldadas. Se eu der um Auto Groups, olha lá, tudo isso aqui é lixo que ficou por dentro dessa solidificação. Aí ele criou ali esse buraco aqui, ó, mas só dá close rollers que ele já resolveu. Aí ficou com essas faces aqui estranhas, vou dar um smoothzinho, ó, para tirar elas. Beleza. Aí agora sim, você pode ver que o pino do pezinho tá certinho. Vamos voltar antes como é que tava, ó. Olha lá, tá vendo? Que o pino ele tava cortando em cima, aí ficava uma caverna aqui, e aí depois ele cortava lá embaixo. É porque não estava tudo junto e não estava uma peça sólida, a prova d'água, né? Só uma casquinha de ovo.
Então agora sim a gente pode dar o boolean. É só dar boolean? Não, porque se você fizer desse jeito, vai estar exatamente na mesma medida do pino. E você precisa que tenha uma folga, porque a resina vai expandir, porque o suporte às vezes não fica tão perfeito e vai dar uma entortada. E às vezes você vai usar aqueles... Qual é o nome, gente? Breakpoint. Aí ficou alguma coisinha, não vai entrar. Então, dá um inflate. E aí, eu tenho aqui a minha bota original. Eu não quero perder ela. Eu vou dar um duplicar. Deixo ela aqui. E nessa bota que eu mantive aqui em cima, eu vou dar um Dynamesh nela. De forma que eu não perca esse shape aqui. Então, ó, dá um Dynamesh. Perdi. Tá um Dynamesh fraco. Vou subir mais. Vou tirar aqui esse blur. Ó, foi para 300. Não perdi muito, ó. Tem uma diferença se você ver aqui, ó. Aqui em cima, mas aqui embaixo o shape se manteve. É isso que eu quero. E aí agora eu posso dar um inflate. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou ativar. Aqui eu dei uma cópia, que é a original. E vou comparar o tamanho da minha que vai comer a minha base, reduzir um pedaço dela, com essa bota normal. Vou dar um inflate de 2, vou dar um 2 aqui e Enter. Ó, percebe que aqui, ó lá, é a bota que a gente deu na mesh, subtraindo. Esse espaço que você está vendo aqui, entre essa bota normal e a que você está com essas bolinhas do boolean ativo, é o mesmo espaço que terá no seu pino, entre a parede da base do pino e o pino real. Entendeu? Então é por isso que você tem que ter uma copiazinha ali. Não só para você preservar, né, e não perder o original, mas também para você ter, ó, esse feedback visual. Olha só, essa é a distância entre o pino lá dentro, entre uma parede e outra. Você pode brincar com, inflate de 3, exagerado pra caramba, inflate de 1, ó, quase nada, arriscadíssimo, eu não arriscaria, inflate de 2. Como você descobriu que esse é o ideal, gente? Visual, depois de dar muito erro. Então, tipo, testei X, testei Y, fui vendo que não dava erro, fui aprendendo. E mesmo às vezes você dando esse inflate que você já aprendeu que ó, a distância boa, às vezes pode dar ruim. Não é com todo mundo, porque vai depender da resina, vai depender de como a pessoa suportou. Mas no geral, assim tá legal. Por quê? Porque eu não estou deixando tão evidente que é um encaixe, né? A pessoa de longe não vai ver isso aqui, não vai ver de longe. E também tenho a segurança de que se for bem suportado e a resina ali não for uma resina muito vagabunda, ele vai sair muito bem, tá bom? Então, ó, feito isso, agora eu posso clicar aqui no Make Boolean Mesh. Ele concluiu. Tendo concluído, agora nós temos essa base aqui com os furos, olha lá. Base com os furos e o pezinho normal. Beleza, gente? Resolvi sua questão, Doug? Se não ficou claro alguma coisa, você pode falar aí, viu? Quero fazer uns pokémons naquelas esferas de plástico. Esferas de plástico? Você podia pegar a Pokébola do curso, né? Cortar ela no meio ali, fazer um bem bolado e você já tem a Pokébola. Era só faltava o Pokémon. Ah, pô, legal esses habitats aí, se você usasse aquelas graminhas de projeto arquitetônico, né? Que o povo faz as... Acho que o Engelbert é maquete, isso. Projeto arquitetônico, o nome mais simples, maquete. E você, Matheus, como é que tá o curso?
Como estão as aulas? Tá travado em alguma coisa aí? Ficou alguma coisa ali que você não entendeu? Boa. Cara, é que eu acho que você gosta, né, de Pokébola, porque eu recomendaria você só ir pro próximo módulo. Porque no próximo módulo a gente vai de novo do zero, pegar ali uma esferinha, começar a fazer o nosso personagem. E cada módulo a gente vai sempre partir do zero para fazer nosso personagem. Então, eu acho que não fica cansativo, porque todo projeto, a maioria deles você vai começar do zero. O cliente amanhã depois te pedir um freela, pedir para você um dinossauro, pedir para você um bebê, pedir para você um carro, você vai ali começar do zero com alguma coisa. Então, é a vida. Então, é a vida você, tipo, até para você perder esse medo, né, de o cliente te passou uma coisa, você ficar encarando aquela foto e a tela do ZBrush falar por onde eu começo. Eu acho que isso ajuda na questão do curso de a gente vai começar. Vai começar pelo pé, vai começar pela cabeça, vou começar a fazer alguma coisa, mas a gente vai começar. Eu acho que isso que é o legal. Ah, legal. E Pokébola é facinho de pintar, né? Eu acho elas legalzinhas, uma escala meio pequenininha, quase que uma bolinha de gude. Acho que elas bonitinhas. Aí dá pra você fazer um furinho, né? Fazer um chaveiro. Então, Doug, eu também. Tem projetos que até hoje eu fico, gente, como que eu vou começar isso aqui? Como que eu vou começar isso aqui? Por onde que eu começo? Quer ver? Vou até mostrar pra vocês, né? Costume, eu sempre mostro um projeto que eu tô fazendo aqui pra vocês. Eu não vou salvar isso aqui. Vou mostrar aqui um projeto que eu tô fazendo da ZES. Tem um segredo do Patreon, eu não sei se eu vou mostrar pra vocês. Ou será que mostro? Cadê? Vou mostrar aqui o bastidor de um dos freelas que eu tô fazendo. Que me causou essa certa... Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Não, vocês aqui são VIPs, porque esse contato direto comigo aqui, agora em vídeo, e esses encontros aqui, meu, eu quero que seja VIP mesmo, quero que seja exclusivo. Por isso que ainda não fui pro YouTube, porque o YouTube ia ser muito público e tal. Mas talvez eu faça outro dia, outra coisa, no canal meu mesmo, lá no YouTube. Mas da Shivland, acho que vai ser aqui. Por enquanto vai ser aqui. Ó, esse projetinho aqui, ó, da Mulher Maravilha. Esse foi um negócio que eu fiquei, gente, essa armadura. Não quero fazer essa armadura, gente. Não quero fazer esse escudo. Mas quando você começa a fazer, vai que vai. Por exemplo, isso aqui. Como é que eu fiz isso aqui? Eu primeiro mascarei, fiz esse desenho do corpo dela, extraí e depois por cima eu usei um brush chamado Topologic para criar esse shape tão certinho, né? Deixa eu parar de gravar aqui. Ou vou deixar gravando mais um pouquinho. Né? E aí, depois eu falo sobre esse brush, tá? Agora não vai dar tempo. Pode sim, é o da ZES, estou em parceria com eles. E aí, ó, essa parte aqui, ó, da armadura dela, para ter esses segmentos, o que que eu fiz? Eu mascarei o corpo, ó, é uma parte do corpo, olha só, que eu peguei acho que foi o XL, Brush e fui cavando aqui. Depois talvez dar um Dan Standards aqui nas quininhas, mas tava me desesperando pensar em fazer essa armadura, cara. Esses risquinhos e tal, eu fiquei, gente. E aí você pode ver que eu fiz um pé, uma perna inteira dela. E aí depois o que eu vou fazer? Eu só vou duplicar, vou jogar pra outra perna e vou
posicionando tudo isso aqui que eu já fiz. Não preciso fazer 2 vezes a mesma coisa, não. Do jeito que tá aqui, vai pro outro lado e lá eu vou fazer. Porque o outro lado ela tá com a perninha mais dobrada, né? O pezinho, ó. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou mascarar aqui. Eu vou mesclar tudo isso. Opa. Mesclar tudo isso numa subtool só. Vou mascarar ali só a parte da ponta do pé. Mais ou menos assim. E vou virar ele. Ó, vou fazer isso aqui, só que com tudo junto ali, claro. Então, por isso que eu faço o modelo já na pose. Porque, meu, o braço é a mesma coisa. Essa armadura aqui, vou juntar tudo numa coisa só. Vou duplicar, vou jogar pro outro lado e vou dar uns moves bem grande e vou encaixando na posição. Eu aprendi isso vendo vídeos de gente esculpindo no YouTube, tá? O cara não falava nada, era só musiquinha, time-lapse, mas eu fui reparando, meu, o cara faz na pose, mas como que ele vai fazer uma perna tão detalhada do outro lado, sendo que ele já fez uma perna, ele duplicou. Ele foi esculpiu a perna o melhor que ele podia, e depois ele duplicou pro outro lado. Uma estava esticada e a outra estava dobrada. Por qual que você acha que ele começou primeiro? A que estava esticada. Aí ele foi e dobrou depois. Então, é assim que se trabalha. Né? Duplica e depois arruma. Deixa eu parar de gravar agora.